Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Jonathan Freire, graduado em Teologia, especialista nas áreas de Ciência da Religião. E hoje eu estarei abordando com vocês uma questão que é bem interessante, eu vou até colocar aqui na tela junto com vocês. Uma abordagem, uma pergunta, um questionamento que foi trazido por um aluno que ele diz: como os cristãos acadêmicos entendem as semelhanças no Gênesis e nos mitos sumerianos? É claro que existe um debate acadêmico sobre essas questões dentro das universidades, sobre essas comparações e essas semelhanças que existem. É claro que um vídeo curto aqui, do jeito que eu estou gravando, não vai ser o suficiente, não vai ser suficientemente capaz de responder a todas as indagações que são trazidas em torno dessa questão. Mas eu vou tentar resumir o máximo possível e passar para você esse conhecimento que nós, como cristãos acadêmicos, entendemos. Essa nossa aula de hoje, essa nossa resposta, eu vou abordar algumas questões bem interessantes. Logo, introdutoriamente falando aqui para vocês, eu irei fazer exercício mental com vocês, tá bom? Para vocês também entenderem e chegarem a essa conclusão. Irei usar fontes aqui dos mitos sumerianos, tentar fazer algumas comparações e mostrar por que não é a mesma coisa. E também irei me utilizar de alguns escritos do Dr. Oliver, que ele é um doutor pela Universidade de Oxford, e ele tem algumas traduções em relação a cartuchos, a antigos, sabe? Então nós iremos analisar essas fontes, essas escritas antigas, no caso que o próprio Dr. Oliver ele analisou e ele traduziu, e assim nós poderemos trabalhar com essa questão de maneira mais eficiente e de maneira, claro, intelectual. Escrevi uma reflexão bem interessante para nós analisarmos hoje. Analise junto comigo e pense, vamos raciocinar. Se um autor brasileiro e um americano escrevessem sobre a escravidão que houve no Brasil, em narrativas diferentes, relatos diferentes, abordando sobre a mesma história, estariam eles plagiando um ao outro? A resposta é bem simples. Não. Eles não plagiaram um ao outro, eles apenas se utilizaram de fontes comuns. Tá vendo? Vocês conseguem perceber sistematicamente o exercício mental que eu faço com vocês? É de que eu usei, por exemplo, exemplos, olha as minhas palavras. A questão é, se um brasileiro, um americano, um chinês, um japonês escrevem sobre a escravidão no Brasil, eles não estão plagiando um ao outro, eles estão apenas se utilizando de fontes comuns. E o que nós acreditamos quando nós vemos essas histórias, ou como nós chamamos em ciência da religião, né, religiões comparadas, nós não descredibilizamos, ao final de contas ela confirma a história que foi repassada. Tanto a escritura bíblica quanto as histórias sumerianas tinham uma mesma fonte em comum, a tradição dos antepassados. O fato de a história ser mencionada por vários povos torna a mensagem mais positiva ainda. Então, enquanto os críticos, né, claro, eu falo isso respeitosamente, eles encontram dentro desse processo, dentro dessa comparação, eles dizem que é um plágio, eles dizem que é uma mentira, nós conseguimos encontrar outro fundamento. A questão é, como vocês acabaram de ver, eles tinham em mente a mesma fonte comum, que era a tradição dos antepassados. Entende? Então, quanto mais as pessoas e quanto mais grupos ou nações, quanto mais eles falam sobre esses eventos, mais confirma que o evento que a priori, o evento que no princípio aconteceu, ele demonstra ser mais verdadeiro. Então, para você ver, pelo fato de muitas nações falarem sobre o mesmo evento de forma, por exemplo, os sumerianos falaram de certa forma, os israelitas vão chegar e vão falar de outra forma, mas relatando e abordando o mesmo evento. Então, essa abordagem feita, que no caso não é somente entre os israelitas e os sumerianos, mas se você for analisar várias histórias de criação, da abordagem que ela é feita em torno das religiões, mundialmente falando, existem muitas semelhanças. Isso não descredibiliza a história bíblica, afinal, ela confirma a história. Porque quanto mais número de relatos históricos nós temos abordando o mesmo evento, mais se comprova que a história abordada dentro do texto bíblico é sim uma verdade histórica. Aqui, por exemplo, o Dr. Oliver, professor da Universidade de Oxford, traduziu um tablet cuneiforme intitulado Humeruká e o Senhor de Arata. O interessante é que, se fizermos uma comparação com a Bíblia também fala de um caçador chamado Nimrod e que foi o responsável pela construção,
né, da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 10, essas narrativas demonstram que, de certa forma, que existiu um caçador que foi o responsável pela construção de uma torre. Então, pelo que vocês podem ver, nós temos aqui a tradução, né, do Dr. Oliver, que é um doutor pela Universidade de Oxford. Ele traduz, né, ali o tablete cuneiforme, mostra sobre o Rumeruká e o Senhor de Arata, mostrando que existiu um caçador na antiguidade. Lembrando, pessoal, é uma informação fora da Bíblia, mostrando que existiu um caçador que foi responsável pela construção de uma torre na antiguidade. Aí quando você pega essa história e você pega a história bíblica, você vai conseguir perceber a semelhança, que nós podemos até dizer que elas estavam falando a respeito do mesmo personagem. Entende? Então vocês conseguem perceber como a história ela se torna ainda mais verdadeira quando ela é falada em nações diferentes, em povos diferentes, abordando a mesma história, a mesma narrativa. Não desconfirma o texto bíblico. Aliás, confirma. Por exemplo, de acordo com muitos arqueólogos, existia um rei chamado Rumeruká, que era caçador, o rei de Uruk, e construiu um gigantesco zigurate, que era uma construção em forma de torre. Então, como vocês podem ver, todas as evidências arqueológicas, as evidências trazidas aqui pelos maiores especialistas dentre histórias bíblicas, histórias sumerianas, quando nós fazemos uma comparação, nós conseguimos perceber a beleza do texto, o texto ele o quanto a oralidade de um texto, que nós sabemos, né, que a maioria das histórias antigas, elas eram repassadas, e isso era algo comum dentro da antiguidade, elas eram repassadas de forma oral, ou seja, eles se utilizavam de uma metodologia oralitura. Então, através disso, eles repassavam a sua história para os seus filhos e assim eles iam passando por diante. Então é muito interessante você perceber que a história que também é contada na Bíblia também é confirmada por outros povos, ou seja, todas as evidências apontam, existiu sim um caçador que foi responsável pela construção da Torre de Babel. Ou seja, continuando, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês também em tela. Aqui, em uma parte da carta traduzida pelo Dr. Oliver, que Rumeruká implora para que o Deus Enki restabeleça a unidade linguística, para que todos possam adorar em uma única, ou aliás, em uma só língua. Como vocês podem ver, a história bíblica da construção de uma torre e uma confusão de idiomas já era conhecida por muitas culturas como um evento histórico e inquestionável. Então, como vocês podem ver, partes, né, dessa carta que foi traduzida pelo Dr. Oliver, como para você ver, que é um professor da Universidade de Oxford, ela mostra que, dentre a tradução dessas cartas, pelo que nós conseguimos perceber do conteúdo apresentado dentro delas, a gente mostra que existe um pessoal que estavam em uma unidade e que em um certo momento a língua deles foi confundida. E de acordo com esses tablets cuneiformes, e lembrar, isso é uma fonte fora da Bíblia, entende? Essa fonte fora da Bíblia também confirma a história bíblica, porque ela diz que o personagem ele ora ao seu Deus para que o seu Deus restabeleça a unidade linguística para que o povo possa falar um só idioma. E quando nós vemos essa narrativa, nós já lembramos da história bíblica que fala sobre a confusão dos idiomas e das pessoas que se espalharam ao redor do mundo devido a não estarem se entendendo mais, devido a estarem falando idiomas diversos. Tudo bem? Então, pessoal, só para finalizar aqui a nossa ideia, pelo que você pode ver, eu trouxe aqui para vocês uma questão muito interessante para que nós pudéssemos analisar. Eu fiz um exercício mental com vocês, trazendo a ideia de que se um americano, um japonês, um brasileiro escrevem sobre a mesma história, eles não estão plagiando um ao outro, eles estão apenas se utilizando de fonte comum. Então, quando vocês veem vários povos exteriores, vizinhos de Israel, se utilizando de histórias que são muito parecidas, elas não significa que eles plagiaram a história. Significa que eles estavam se utilizando de fontes comuns. Um evento histórico que realmente havia acontecido no passado e que a história ficou tão forte ao ponto de que muitas nações futuras
falaram sobre o mesmo evento. Então, tchau pessoal, já deixa o like de vocês e até o nosso próximo vídeo.